gente, e aí, conseguiram prestar um pouquinho de atenção mais no que falamos ontem, que foi nosso primeiro episódio dessa série que nós abordamos sobre ouvir de verdade? É meio desafiador, né? Porque você tem que trabalhar muito sobre o egoísmo, muito sobre você deixar de lado e diminuir, ser humilde para você escutar o outro. Então, para mim, o papo é a gente trazer sobre, né, hoje nosso segundo episódio é falar com clareza e amor. Quando nós estamos entendendo que estamos falando com outras pessoas, se a gente olha só pra gente, se a gente é egoísta, se a gente não entende sobre empatia, se a gente não se coloca no lugar do outro, a gente realmente vai ter relações difíceis e até mesmo ficar sozinhos. Então, quem que gosta de ter alguém que você vai conversar sobre algo, a pessoa já te responde muito grossa? Quem que gosta de alguém que não consegue ter uma conversa séria? Quem que gosta de alguém que gosta de ficar alfinetando, que não consegue olhar para o outro? Então, aqui eu quero que você realmente entenda a importância de você se olhar, porque muitas vezes a gente aponta o dedo pro outro falando que o outro é o culpado. Então o outro tem que mudar. E nós mesmos somos santos, somos maravilhosos, não erramos nunca. Então trago para você essa provocação sobre essa comunicação, a comunicação que constrói e não destrói, né? Então, como expressar sentimentos sem ferir, como você conversar com você que está casada num relacionamento. Uma das coisas que eu mais fazia era entender com quem que eu estou, o jeito que a pessoa é. Putz, se eu falo desse jeito, a pessoa se sente mais aqui nesse caminho, eu vou falar dessa forma. E eu exercito para que o meu companheiro entenda quem eu sou também. Então, eu sou um pouco mais sentimental. Então, não me vem sendo super racional do nada e eu vou me sentir meio frustrada e ferida. Então, eu preciso que seja uma conversa leve, empática, da mesma forma que eu levo essa conversa. Então, aqui dentro de casa, nós temos bastante conversas difíceis que são necessárias para um relacionamento, mas elas são difíceis, mas não para ferir o outro. Porque você fez isso e joga coisas da vida, e joga coisas que aconteceram, e vive do passado, e vive da mágoa. Então, quanto mais você querer ter essa vida, né, querer ter esse relacionamento, não importa com quem, que constrói e não destrói, você precisa entender que você precisa mudar. Assim como eu fiz no meu relacionamento com a minha mãe. Minha mãe e eu somos do mesmo gênio. A gente batia muito de frente, nós ficávamos uma semana sem nos falar. E ela me respondia, eu respondia atrás. Ela me respondia, eu respondia atrás. Até o momento que eu olhei para Deus e falei: Deus, por favor, eu não quero mais ser assim. Eu não quero sentir isso pra mim, eu não quero ficar brava e ela brava comigo. A gente precisa mudar isso. O que que eu faço? E aí eu comecei a parar de olhar pra mim um pouco assim, do tipo, nossa, porque. E eu comecei a olhar pra ela. Quem ela era como pessoa, o que que ela passou, o que que ela sentia. E eu comecei a perceber uma mãe, uma mulher, uma filha que eu não via antes com meus olhos de julgadora e meus olhos de alguém superior. Eu comecei a ver alguém, e hoje, gente, que é um assunto que eu quero trazer pra vocês também, depois que eu quero ser mãe, eu tô num processo com Deus de entender cada vez mais o papel, por que ser mãe, né? O papel de ser mãe, o que é ser esposa, sabe? E eu olho pra minha mãe e hoje eu agradeço por tudo. Hoje eu consigo pensar a complexidade entre uma mulher e a mãe, sabe? Dos nossos sonhos que nós temos e o que que a gente vai, como que a gente vai fazer, como que é o nosso sentimento na hora que a gente pega um ser e o que que a gente faz, e se tem alguém ajudando ou não tem, no caso ela não teve a mãe ajudando, como que é? Então, quanto mais a gente puder olhar para quem está à nossa volta, querendo construir a relação e não destruir, ser essa pessoa que não consegue conversar com ninguém, sabe? Essa pessoa que é super prepotente, arrogante. Ninguém vai longe assim. Nós não construímos nada na nossa vida sozinhos. E eu te digo isso porque Deus mudou em mim
algo que eu seria narcisista, eu seria alguém que eu sou a super poderosa, não preciso de ninguém. E eu estou refletindo e quis trazer essa mensagem para vocês justamente por isso, porque ele tá me mostrando cada vez mais, e é uma coisa que eu peço pra ele, que eu não consigo nada sozinha, e nem é pra querer tudo sozinha. Porque nós precisamos do outro, nós precisamos tá em união, sabe? Então não é pra gente parar de nos olhar e de nos diminuir ao ponto de que não. É assim, realmente estar com alguém que possa me somar é primordial. Então isso é muito importante pra gente quando a gente fala sobre relações, quando a gente fala sobre construir ao invés de destruir, tá? Então muitas vezes queremos ser entendidos e acabamos machucando o outro. Então como que a gente leva essa conversa, né? Imagina ele chegando na minha mãe, você não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Onde nós iríamos parar? Nós iríamos estar mais unidas ou estaríamos distanciadas? A minha intenção era realmente entender o que eu precisava mudar, olhar para ela, ver o que ela também precisava mudar e juntas caminhar para essa mudança. Fácil? Não é, gente. Tem coisa que eu não consegui e às vezes até falo, Deus, tá nas tuas mãos aí. Assim como as minhas e como as suas também. Então, falar com clareza é escolher palavras que expressam sua verdade sem acusar. Então, eu sou assim porque você não sei o que lá, não sei o que lá. Entendeu? A fé nos ensina a falar com honestidade e amor, mesmo quando precisamos corrigir ou colocar limites. Eu não sou mãe ainda, como eu estava falando para vocês, mas eu fico imaginando a complexidade, né, de você colocar limite, de você falar sobre o relacionamento, gente, na hora de você ter um relacionamento, para você não se perder no relacionamento. Então, sobre você colocar os limites, sobre você corrigir, sobre você, ó, é isso até aqui que vai, até aqui não vai. Tá? Então, assim, não é pra você parar de ter conversa, não tem que ter conversas sérias. E isso é uma coisa que eu vejo com muitas pessoas. As pessoas, elas vivem a vida com um parceiro que caiu no colo e que é isso, mas aí, não sei o que lá. Gente, vamos ter clareza aqui. Eu até conversando com o marido, eu falei, cara, eu já te coloquei a prova com Deus. Já falei assim, é ele, se não for, tira, por favor. Se for, deixa. Aí eu brinco que estamos juntos até hoje. Então, na prática, escolha uma conversa difícil, escreva o que deseja dizer de forma clara, sem julgamento, né? Então, o que você precisa, antes de você ter essa conversa difícil, eu acredito que você poderia escrever, você poderia desabafar, você poderia entender o que aquilo tem ali a mais, entender aonde está te machucando, o que está acontecendo. E até mesmo quando você pode estar olhando, passando, pensando, né, nossa, mas que no meu trabalho, quando eu trabalhava no CLT, eu tinha pessoas que, assim, eu já passei com inúmeros tipos de pessoas, que é o que eu falo que foi minha escola. E depois de um momento você consegue ver os tipos de pessoas que vão se repetindo. Então você sabe como falar com elas, até onde você vai. Tem gente que você tem que se impor um pouco mais, tem gente que você só tem que escutar, tem gente que você tem que direcionar. Ter essa sabedoria vai te ajudar em tudo na sua vida. Então, leia em voz alta antes de falar com a pessoa, se prepare para isso, tente pensar e peça para Deus para que Ele entre em você e que te dê a sabedoria, mas viver assim com essa complexidade nesses relacionamentos que não são saudáveis, você viver com esse ranço, você viver dessa forma, ela só te faz mal, tá? Então, assim, por isso que eu quis trazer sobre falar e ouvir com o coração. Então, eu quero trazer um versículo para você que é a palavra dita a seu tempo é como maçãs de ouro em salvas de prata. Provérbio 25, 11. Eu espero que você tenha entendido, espero que você tenha já despertado. Eu sei que pode ficar um pouquinho mais direta essa mensagem, mas é realmente para a gente conseguir ter relações positivas, a gente ter relações com nossos parceiros, com nossa família, com pessoas que trabalham à nossa volta. Isso determina a gente muito também profissionalmente, até onde você vai ou não. Muitos são contratados pelas hard skills, como falam, que é o que você faz de bom. Você é formado nisso, você já fez isso, e muitos são demitidos pelas soft skills. E muitos são demitidos pelas soft skills, que é o quê? Você não consegue se relacionar com o outro, ninguém consegue conversar com você, você não entende o outro. Então, vamos olhar pra gente, vamos entender as mudanças que precisamos fazer, vamos aceitar os nossos erros, aceitar o que as pessoas falam sobre nós, que a gente já percebeu, os relacionamentos que não ficam, amizade, namoro,
a nossa família. O que está acontecendo? Somos agradáveis ou somos arrogantes e ninguém quer ficar ao nosso lado? Faça esse exercício com você nesse nosso segundo episódio. Falar com clareza e com amor, para que você consiga também estar em um ambiente, se sentir amada, porque muitas vezes a gente revida o outro, mas precisamos aqui, ó, restaurar aqui dentro e colocar aquilo que está faltando. Peça para Deus, coloque para Ele, entregue para Ele, fale com Ele e te vejo amanhã.